Devocional, Juízes capítulo 20. Como isso aconteceu? Lemos no capítulo 19 que na terra de Benjamim, a concubina do levita foi violentada até a morte. Depois desse fato, as tribos de Israel se uniram para guerrear contra Benjamim. O capítulo 20 de Juízes narra o desenrolar dessas batalhas. 400.000 homens dos filhos de Israel se uniram para guerrear. Chamo a sua atenção para a primeira pergunta feita antes da batalha. Juízes 20, versículo 3. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Era como se eles estivessem se perguntando: como vocês foram capazes de fazer isso? Como o pecado tomou conta de vocês? Como? Por quê? Quando? Todos estavam em choque. Quando olhamos para a nossa nação e contemplamos o crescimento da corrupção, da ganância, da violência, da perversão, da imoralidade, da idolatria, da mentira e de tantos outros pecados, podemos nos fazer a mesma pergunta: como isso aconteceu? Como chegamos a esse nível tão avassalador de perversidades? Como o pecado transbordou na nossa nação? Muitas vezes na nossa vida também nos espantamos com fatos pecaminosos terríveis que acontecem ao nosso redor. Como esse pecado se estabeleceu na minha família? Como isso aconteceu? Não importa o tempo ou o contexto, não importa se a questão é familiar ou nacional. Se há um ambiente de pecado enraizado, a resposta para todas essas perguntas será sempre a mesma. Tudo isso se estabeleceu quando nos afastamos da orientação do Senhor. Quando trocamos intimidade com Deus por religiosidade. Quando preferimos seguir nossos próprios atalhos ao invés dos caminhos de Deus. Quando preferimos pagar com a mesma moeda ao invés de virar a outra face. Quando nos tornamos servos do dinheiro e não senhor dele. Quando passamos a ouvir nossos desejos e não os anseios de Deus. Quando usamos máscaras de santidade e guardamos pecados escondidos. Quando não há compatibilidade entre o que cremos, o que pregamos e o que verdadeiramente vivemos. Pecados sempre geram consequências desastrosas, onde quer que eles se estabeleçam. O que precisamos estar atentos é que o desastre pecaminoso, o mergulho numa vida de perversidades, é sempre uma consequência do abandono da palavra do Senhor. Foi assim no Éden, foi assim com o povo de Israel ao longo da história, é assim conosco também. Quando nos afastamos dos princípios de Deus, quando ignoramos a presença de Deus, quando desdenhamos da verdade de Deus, criamos um ambiente favorável para o florescer do pecado e para todas as terríveis consequências que ele gera: morte, destruição. A pergunta que não quer calar: e como isso pode mudar? A resposta é simples: voltemo-nos para o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia e perdão. Ele pode dar direção e propósito para nossa vida, nossa casa e nossa nação. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Estados Unidos.